Olá, hoje o vídeo não vai ser relacionado a nenhuma notícia, na verdade vai ser mais uma resposta a um vídeo que eu estava vendo, um vídeo muito terrível, que precisava ser refutado, do Arthur Duval respondendo o Gustavo Lázaro. Eu estava vendo os pontos de vista do Gustavo Lázaro também, né? A gente sabe que o Arthur Duval sempre foi um cara meio progressista, o próprio Paulo Cogos já nos avisava, né, que o Arthur Duval é pior do que a esquerda, porque ele vem com esse discursinho aí de Estado bom, que o Estado pode ser bom. Esse discursinho aí meio que liberal-democrata, né? Liberal-democrata, né? Esse discursinho que o Estado pode ser bom, sendo que na verdade o Estado nunca pode ser bom. E ele já nos avisava. E eu já meio que ficava nesse... até quando o Arthur fazia só vídeos batendo na esquerda, eu meio que ficava assim com o pé atrás. Eu ficava meio com o pé atrás, porque realmente eles, antes das eleições de 2018, eles não declararam voto em nenhum momento ao Bolsonaro. Eles mentem hoje quando falam que não, que a gente realmente apoia o Bolsonaro. Eles apoiaram o Bolsonaro porque o outro cara do lado era o Haddad. E ele falou no vídeo, já vou fazer um pouco de uma introdução, que o PT estava morto e que o Bolsonaro reviveu o PT. Mentira! O PT em 2018, no auge da Operação Lava Jato, o PT ganhou 44% dos votos no segundo turno. Se você acredita, óbvio, né, o Arthur Duval acredita na lisura da eleição, né, dos votos, então ele deve acreditar. O Haddad teve 44% dos votos. E o Haddad, meus amigos, naquela época, ele estava completamente queimado. Ele foi o pior prefeito da cidade de São Paulo. Ele fez coisas absurdas na cidade. Ele foi o primeiro prefeito que perdeu, depois da democratização, que perdeu no primeiro turno. O Dória espancou ele de uma forma tão grande que o Dória ele ganhou no primeiro turno. Foi, acho que 53% dos votos. O Haddad foi, acho que nem 20%, ou foi um pouco mais, nem isso. O Haddad foi espancado pelo Dória. Naquela época que a gente não sabia o que o Dória ia ser, né? Provou que foi tão ruim quanto o Haddad, né? Até começou bem, né? O Dória realmente, como prefeito, ele foi bem melhor do que como governador, né? Ele até tentou implementar umas medidas que eu considerava boas, né? Mas acredito que o jeitão dele de ser meio que aquele cara meio que empreendedor, assim, daquelas baboseiras, era muito melhor para cargo de prefeito, porque era algo mais ali local, então ele até conseguiria fazer algumas medidas interessantes, né, de empreendedorismo. Só que depois o Dória virou um social liberal total. Ele acabou com essa questão de empreendedorismo e tal, quando ele implementou a ditadura sanitária em São Paulo, né? Inclusive, o candidato do MBL, né, o Dória, foi o candidato do MBL. O Dória foi apoiado pelo MBL no primeiro turno em 2018. O Bolsonaro não foi apoiado pelo MBL no primeiro turno. Já no segundo turno, era ou o Bolsonaro ou uma forca no pescoço. Porque todo mundo sabia o que um Haddad da vida ia fazer. O plano dele estava lá, regulamentação da mídia. Isso estava muito claro. Em todo momento isso estava muito claro. A regulamentação da mídia, que o senhor Arthur Duval e todo o MBL não falam. Eles não falam a respeito da regulamentação da mídia. Eles parecem que a gente é idiota. Que o PT até hoje fala da regulamentação da mídia. O Lula fala, olha, a coisa que eu me arrependo de não ter feito é regulamentar a mídia. Ele fala isso, ele fala abertamente isso, da regulamentação da mídia. Não é questão... Eu vou até fazer uma explicação no final do vídeo menor a respeito disso. Por que eu voto sim, tem que votar no Bolsonaro, não temos outra opção. Por quê? Eu vou explicar, né, no fim do vídeo, mas só fazendo... concluindo esse argumento, é que o Arthur Duval, o MBL não apoiou o Bolsonaro. Isso é uma mentira. Eles apoiaram o dono da Riachuelo. O MBL falou, vamos apoiar o cara da Riachuelo, vamos apoiar o cara da Riachuelo. Depois acho que eles apoiaram o João Amoedo, né, que se provou ser um globalista, né, um banqueiro globalista, né. O Arthur Duval falou também de umas medidas do Bolsonaro lá, né? Falou toda uma questão lá das medidas do Bolsonaro. Falou que o Bolsonaro aprovou não sei o quê, aprovou isso, aprovou aquilo. E uma das maiores mentiras, isso aqui é o que mais me fez gravar esse vídeo em resposta,
é que ele falou que o Bolsonaro liberou Lula. Mentira. Quem liberou o Lula foram Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Foi uma decisão de 3-2, ele até falou desse placar, mas o Cássio Nunes, ó, eu vou até pegar a notícia aqui e vou ler essa notícia aqui para vocês. Isso aqui não tem como deixar batido. Isso é uma das maiores mentiras da terceira via, que eles falam que o Bolsonaro liberou Lula, porque ele indicou lá um ministro que liberou Lula. Mentira. Ó. Olha lá, Sérgio Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente Lula à prisão. Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal por 3-2, né? Em julgamento na segunda turma da corte nesta terça-feira, acatando um pedido da defesa do petista feito desde 2018. A decisão histórica que reescreve a trajetória da Lava Jato e de seus impactos políticos contou com o voto decisivo de Carmen Lúcia. Não foi Cássio Nunes, foi Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Por anos uma defensora da operação. Por que ela ficou contra a operação? Por conta da Vaza Jato. Vocês se esqueceram completamente da Vaza Jato? Vocês se esqueceram completamente? Vocês aí, MBL, vocês aí, Nando Moura, vocês não falam da Vaza Jato, né? Que foi aquela operação de hackers feita pela esquerda para tentar liberar o Lula. Né? Que a gente nem sabe que aqueles prints, na verdade, eles são realmente verídicos ou não. Vocês não falam da Vaza Jato. Por que essa turma aí do Centrão, da terceira via, o Nando Moura, o Arthur Duval, esses até hoje não falam da Vaza Jato? Porque esse que foi o ponto principal. O ponto principal foi esse. A Vaza Jato e tudo que foi exposto lá dentro foi utilizado pela grande mídia para massacrar o Sérgio Moro. Hoje em dia, naquela época, o Bolsonaro ele abraçou o Sérgio Moro. Ele agarrou o Sérgio Moro e falou: Sérgio Moro, ele é meu ministro, eu não vou abrir mão do Sérgio Moro. O que o Sérgio Moro fez depois? Deu um chute no Bolsonaro, expôs toda aquela conversa que na verdade não tinha nada, né, do Bolsonaro. Inclusive até o Ciro Gomes chamou o Sérgio Moro de traidor. Meu, olha a questão. O Sérgio Moro foi o maior traíra da República. Que o cara foi tão defendido pelo Bolsonaro e depois o cara chutou o Bolsonaro para uma política, uma opinião lá que ele tinha a respeito do STF. E o Moro falando: a operação lá das fake news ela foi autorizada pelo Aras. Ué, o Aras não era ruim? Não era o Aras que era ruim? Ué, o Moro defende o Aras, então? O inquérito das fake news? Aqui que acho que das mídias digitais antidemocráticas que eles falam, né? Enfim, ó. Por anos, uma defensora da operação. Reiniciada em 9 de março, a análise do habeas corpus do ex-presidente havia sido novamente paralisada por um pedido de vista do ministro Cássio Nunes, que nesta terça deu seguimento ao caso. O ministro novato no tribunal votou contra o pedido de suspeição. Ele votou contra o pedido de suspeição. Com isso, a corte formou maioria a favor de Moro. Mas a ministra Carmen Lúcia, que havia inicialmente votado a favor de Moro, leu o novo voto, desequilibrando o placar e selando o destino do ex-juiz. Vocês entenderam como funcionam as coisas? Provamos que Moro jamais atuou como um juiz, mas sim como um adversário pessoal e político do ex-presidente Lula, tal como foi reconhecido majoritariamente pelos iminentes ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Comemorou a defesa do petista em nota. Não para menos, a declaração de suspeição de Moro foi uma vitória estratégica e moral para Lula, que no começo deste mês teve um inesperado ganho no STF. O próprio Fachin, né, em março, o Fachin já tinha determinado que o Moro era incompetente para julgar o ex-presidente. Foi uma manobra louca também, outra manobra maluca, né? O Edson Fachin também indicado, né, também fortemente aliado ao PT, na época do PT, né? Ele era, acredito que ele até falava do MST, né, que tinha que invadir mesmo as terras, né? Teve até um comício lá do Edson Fachin apoiando o MST e tal, que foi a sabatina do Fachin para o STF foi muito polêmica, né? Porque tinha essa questão aí, né?
Olha lá, a decisão, vamos ver aqui uns trechos que eu acho importante frisar aqui. Ó, o ajuste de posições no STF lacuna sobre a Vaza Jato. A Vaza Jato, exatamente. A grande surpresa do julgamento dessa terça-feira foi a virada de placar e opinião protagonizados pela ministra Lúcia, simpatizante de primeira hora da Lava Jato. Todo mundo tem o direito a um julgamento justo, com o devido processo legal e imparcialidade do julgador. Aqui houve uma parcialidade no julgamento que impõe o que foi considerado como suspeição, afirmou Lúcia. Segundo ela, novos fatos que não foram especificados a levaram a mudar o voto. A matéria estava posta, mas não com os contornos que se tem neste momento, disse. Estou tomando em conta que foi comprovado pelo impetrante. Mas isso não quer dizer que emita o juízo de valor sobre o combate à corrupção, que é importante e não pode parar. Ah lá, ela fez questão de frisar, no entanto, que o que foi decidido não vale para todos os alvos de Moro. Não acho que esse procedimento se estenda a quem quer que seja. Ah lá, fez também questão de frisar que não levava em conta as mensagens privadas trocadas entre Moro e os procuradores da Lava Jato reveladas tanto pela série da reportagem da Vaza Jato, liderados pelo The Intercept, como pela operação Spoofing, que prendeu os hackers responsáveis pelo vazamento das comunicações. O mesmo fez Gilmar Mendes, embora tenha feito longo uso das mensagens para solapar a credibilidade do Moro. Aí, ó, Gilmar Mendes. Mas sabe por que o MBL, o Nando Moura, toda essa canalice, esses canalhas dessa falsa direita, desse centrão, que na verdade é a terceira via, por que eles não falam isso? Porque o Gilmar Mendes é PSDBista. O Gilmar Mendes, ele tem essa questão do centrão. O Gilmar Mendes, ele é da terceira via. O Gilmar Mendes, ele defende a terceira via. Ele era ele era um defensor muito forte da Lava Jato. Mas o Gilmar Mendes mudou de lado quando a Lava Jato começou a perseguir o PSDB. Quando estava começando a fisgar na bundinha do PSDB, o Gilmar Mendes falou, opa, vamos parar com a Lava Jato. Então, essa questão, vocês percebam a mudança de postura, é muito claro. Olha lá, foi suficiente para desatar uma grande diatribe de Mendes contra o novato da corte. Num dos lances inusuais do julgamento, combinação de ação entre o Ministério Público e o juiz encontra guarida em algum texto da Constituição. Isso tem a ver com garantismo? Nem aqui, nem no Piauí, ministro Cássio, lançou Gilmar Mendes. Nada de conversa fiada de hacker e coisa do tipo. Estou falando do que está nos autos. As prerrogativas dos advogados foram vilipendiadas, ministro Cássio. Nunes responderia depois dizendo que o magistrado quis menoscabar seu estado Piauí. É lógico. Quando é a esquerda que faz uma espécie de xenofobia, aí pode, né? A gente sabe como funciona esse tipo de coisa, né? Olha lá, as mensagens da Vaza Jato seriam defendidas ainda pelo ministro Ricardo Lewandowski, que também pediu a palavra para deixar claro que, se seu voto contra Moro não considerava as mensagens entre então os juízes e procuradores, havia clara autenticidade do material. Provas ilícitas, admitindo-se que sejam ilícitas, podem sim ser usadas a favor do acusado, mas no caso deste habeas corpus não o foram, concluiu. Vencido, Edson Fachin defendeu que a questão da legalidade das mensagens seja analisada pelo plenário do Supremo. Basicamente foi isso. O Cássio Nunes, o que aconteceu é o seguinte, o Cássio Nunes ele falou que o único que quis trazer a questão das mensagens para o centro do voto foi Nunes Marques, que mencionou considerar ilegais as provas obtidas de forma irregular por hackers como um dos argumentos para livrar Moro da acusação de suspeição. O ministro disse que descartar as revelações, descartar as revelações era resguardar o sistema garantista, sem considerar que nada da Vaza Jato fazia formalmente parte do pedido da defesa de Lula. Acho que isso aqui foi o Gilmar Mendes que falou, né? Bom, isso aqui é só um ponto, tá? Da mentira do MBL, do Nando Moura, esses canalhas aí, né? Dessa terceira via, né? Que não foi o Nunes Marques que livrou o Lula. Isso aí de falar, o cara tirou... Não, foi o Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski, ele sempre, desde sempre,
Ricardo Lewandowski, desde sempre, decide favorável ao PT. É até engraçado isso, né? Esse foi um dos pontos que o Arthur Duval estava falando na questão do Bolsonaro, que é uma mentira. E outra coisa que ele falou, que também é uma mentira, falou que, que o PT e o Bolsonaro votam sempre muito favoráveis uns aos outros, né? O Arthur Duval se esquece que durante a ditadura sanitária, todas as medidas impostas, tudo, até o passaporte vacinal, ele defendeu. E ele estava com a esquerda. O Nando Moura, meus amigos, chegou a defender o Átila Yamarino. O Átila Yamarino, ele é um biólogo lá, meio que de esquerda, que no início da pandemia, da fraudemia, ele falou lá que o uso das máscaras, não sei o quê. Ele até falou, fez um vídeo, falou, a máscara pode ser que não... as máscaras podem ser que não tenham um efeito lá tão desejável, né? Que ele mesmo falou da barba dele, né? Falou, eu tenho uma barba aqui, talvez usando uma máscara em cima da barba não cubra e eu consiga pegar o vírus mesmo assim. Talvez não seja tão eficaz. Teve até o Varela falando que era só uma gripezinha, que era para as pessoas não ficarem com medo, que isso aí não era nada demais, né? Depois, né? Enfim, ele que foi um dos caras que fez toda aquela questão lá de não, fica em casa, a economia a gente vê depois, né? Esses caras todos aí. E o Arthur Duval, ele chegou até a discutir com Hélio Beltrão sobre a cloroquina, acho que até ivermectina. E o Hélio Beltrão, ele não é um cara muito assim, conservador não. O Hélio Beltrão, ele até tem umas posições meio polêmicas, né? Mas você vê, o Hélio Beltrão defendia esses tratamentos, defendia os tratamentos precoces, né? Esse tratamento que na época era uma das alternativas. E obviamente o Arthur Duval e o MBL eram totalmente contra, sempre foram contrários a isso. E a esquerda também. Então eles falam, não, que o Bolsonaro fez isso, juiz das garantias, não sei o quê. Meu, vocês apoiaram o passaporte vacinal. Vocês apoiaram o passaporte vacinal. Eles apoiaram a ditadura sanitária. Eles querem falar que apoiou o quê? A esquerda mundial, ela dominou o cenário por conta dessa defesa da ditadura sanitária. Temos que controlar, a pessoa não pode sair, o comércio tem que fechar, vamos quebrar a economia, né? Aí você vê, o Biden foi eleito nos Estados Unidos, as notícias a respeito do Covid acabaram. A mídia tradicional esquerdista parou de falar de Covid. Mas é por causa disso. A pandemia ela foi utilizada para enfraquecer candidatos de direita. Só que aí acontece o seguinte, essa turma, para se livrar dessas acusações de não, eu não fui favorável, não fui só eu que sou conservador que fui favorável à ditadura sanitária. O Boris Johnson, da Inglaterra, conservador, ele foi favorável à ditadura sanitária, ele foi favorável ao mandado de vacina. O que aconteceu com o Boris Johnson, meus amigos? Estamos agora quase no final de 2022. O que aconteceu com o Boris Johnson? O que aconteceu com o Boris Johnson? O maior canalha conservador, que não é conservador porra nenhuma, o maior canalha e mentiroso da história, acho que do Reino Unido, o cara impôs um dos lockdowns mais severos da Europa. Impôs um dos lockdowns mais severos. Você não podia nem se encontrar com o familiar dentro de casa. Você era preso, a polícia pudesse invadir, ela te prendia. E ele fez as regras. Ele fez essas regras. Ele impôs esse lockdown. Não foi a esquerda que impôs esse lockdown. E o que ele fez? Ele foi numa festa natalina, diversas festas natalinas, ou durante o período do Natal, alguma coisa do tipo, né? Foi em várias festas durante o período de lockdown, que ele mesmo decretou. Ou seja, ele mesmo violou o próprio lockdown. Igual o Felipe Neto fez, igual todas aquelas turmas de esquerda, no fundo, fizeram. Depois ficaram, mas não sei o quê, vocês sabem como é que é a vida, não sei o quê. Enquanto você tinha que ficar em casa, você, idiotão, tinha que ficar em casa. Vocês estão entendendo a ironia? Quem ficou mais à esquerda naqueles 2 últimos anos foi o MBL. E o MBL, o Nando Moura, todos esses canalhas aí da terceira via, eles também são favoráveis ao STF. E eles falam que o Bolsonaro que livrou o Lula, sendo que foi o STF que eles tanto defendem. Não pode chamar ministro do STF de canalha. Ué, quem que fez a manobra para liberar o Lula? Gilmar Mendes, Lewandowski e Carmen Lúcia que deram os votos decisivos a favor do Lula.
Por que vocês não falam desses caras? Por que vocês não falam desses caras? Por quê? Porque o MBL ele é a favor do establishment político. O MBL, é isso que o Cogos já falava muito tempo antes, por que o MBL é o nosso maior adversário político? Que são os piores inimigos, os nossos piores inimigos. Porque o MBL vem com esse discursinho liberal, que é anti-esquerda, não sei o quê, mas eles defendem um Estado. Um Estado o quê? Eles defendem um Estado, o Estado bom, eles defendem um Estado eficiente. Não existe Estado eficiente. Você sabe o único Estado eficiente? É o Estado que não existe. Esse é o único Estado eficiente. É o Estado que não faz nada. Você sabe qual seria o único Estado eficiente na época da pandemia? É o Estado que não fizesse nada. Falasse, olha, pandemia aqui, decidam como vocês quiserem. Eu não vou impor lockdown nenhum. Quem quer usar máscara, use máscara. Quem quiser fechar o comércio, feche o comércio. Quem não quiser fechar o comércio, feche o comércio. Quem não quiser usar máscara, não use máscara. Esse era o melhor Estado. É o Estado que não faz absolutamente nada. Esse é o Estado melhor. Por isso que eu defendo, sim, que político fique em casa jogando videogame, que político não saia, não trabalhe, porque pelo menos ele não atrapalha a vida de vocês, ele não atrapalha nossas vidas. Ele não fecha comércios. Ó, durante a pandemia, a minha família toda, muita parte da minha família depende de comércios, né, enfim, até temos algumas propriedades. Vocês sabem, né? A gente aluga alguns imóveis e durante a pandemia as pessoas pagavam bem menos, porque obviamente elas não tinham condição de pagar, né? A gente perdeu muito dinheiro durante a pandemia, tá? De fato, afetou todo mundo a pandemia. E vocês acham que Arthur Duval, que esses caras do MBL, Kim Kataguiri, vocês acham que esses caras tiveram realmente as suas economias afetadas durante a época da ditadura sanitária? De forma alguma. Os caras continuaram ganhando dinheiro deles. Você acha que os caras foram tão afetados? Os caras foram fazer turismo sexual na Ucrânia. Foram lá viajar lá para fazer o Tour de Blonde. O cara namorando com uma mulher que é loira do jeito que ele gosta. O cara foi para a Ucrânia para ficar babando ovo de refugiado ucraniano, falando que elas são fáceis porque são pobres. Como é que um cara desse, como é que um Arthur Duval desse ainda tem a coragem de aparecer publicamente falando de alguma coisa? O cara, ele foi caçado por uma terrível violação da moralidade. Ele não fez nada de errado. Legalmente, ele pode até não ter feito. Apesar de que tem aquela questão das evasões de visos do MBL, que até hoje eles não explicam, né? E até hoje não teve investigação, para vocês verem como funcionam as coisas, né? E vocês veem como funciona o MBL, né? Essa questão aí do Estado, o Estado eficiente. É o Estado eficiente que exige passaporte de vacina, é o Estado eficiente que fecha comércio e impõe multas severas, né? Todos eles foram favoráveis à ditadura sanitária, né? Todos eles foram favoráveis. Engraçado que o Arthur Duval, quando pegou o vírus do Covid, ele ficou todo lá, mas eu sei o quê? Eu tô com uma dor de cabeça muito, muito grande. Mas não tive mais nenhum outro sintoma. Você vê, ele fez força para falar que o Covid é para você ter medo do Covid, que isso aqui. Ele fez força. Ele pegou o Covid, sabe-se lá como, né? O cara todo lá, eu uso máscara, eu não sei que eu peguei Covid, não é? Aconteceu alguma coisa com ele? Aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa com ele? Não aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa com o MBL? Não aconteceu nada. E esse é o mesmo cara que tem a coragem de falar que os caras ali da direita, mais, não digo nem direita bolsonarista, mas anti-ditadura sanitária, foram gados do Bolsonaro. Sendo que, na verdade, quem se aliou a Isa Penha, quem se aliou a Ciro Gomes para pedir o impeachment, quem que se aliou a esses caras para pedir o impeachment do Bolsonaro, para quem o Arthur Duval ligou quando, meu Deus, o que aconteceu, o que divulgaram na mídia aí, Isa Penha, né? Ligou todo desesperado lá para Isa Penha, mandou mensagem para Isa Penha, Isa Penha, o que aconteceu? Isa Penha, o que aconteceu, Isa Penha? Aí, vocês se aliaram a essa turma de esquerda, mas falam da gente. Cara, vocês se aliaram ao PSOL, se aliaram ao PSOL. Vocês têm noção do que é isso? Vocês se aliaram ao PSOL ideologicamente na questão da ditadura sanitária. Cara, isso é revoltante. Isso é revoltante. O MBL, eles querem passar essa imagem. E sabe por que o MBL faz isso?
Porque o MBL, ele quer tirar o Bolsonaro. Eles atacam o Bolsonaro porque o MBL quer tirar o Bolsonaro do segundo turno. Porque eles querem botar o candidato deles contra o Lula. Eles não querem tirar o Lula e botar ele contra o Bolsonaro. Isso que é muito engraçado. Isso que eu acho que é muito estranho. Vocês não acham que isso é muito estranho, gente? Pense. Assim, ideologicamente falando, se você é contra uma coisa, por exemplo, eu sou completamente contrário ao Lula e a favor da liberdade de associação e questão, não, o cara faz o que quiser com o corpo dele. Por que você vai bater tanto no Bolsonaro e não vai bater nada no Lula? Não é mais fácil você tentar roubar o voto do Lula? De pessoas que são isentões, que estão ali no meio, que querem votar no Lula para tirar o Bolsonaro? Muita gente vai votar no Lula para tirar o Bolsonaro também. Muita gente vai votar no Lula para tirar o Bolsonaro. Por que eles não fazem vídeo batendo no Lula? Porque, obviamente, o MBL, ele quer um Estado, aquele Estado eficiente. Eles querem um Estado eficiente. Então, quando o Bolsonaro desmantela o Estado, privatiza, que eles não falam, o Bolsonaro está privatizando, reduzindo muito o imposto, aí eles falam, subsídio do ICMS. ICMS é roubo. ICMS é roubo. ICMS tem que acabar. Não tem que ser diminuído. Ele tem que acabar. Mas o MBL defende o quê? Reforma tributária, reforma tributária. Sabe por que o MBL defende a reforma tributária e não defende redução de imposto? Porque eles querem fazer o quê? Nós fizemos algo pelo Brasil. O MBL não fez nada. A única coisa que o MBL fez pelo Brasil foi impeachment da Dilma. Foi a única coisa que o MBL fez, foi impeachment da Dilma. Depois disso, fizeram mais nada de útil. Fizeram mais porcaria nenhuma. Os caras foram favoráveis à ditadura sanitária. Até hoje, cara, até hoje, a grande maioria dos países ali da Europa já não defendem mais o passaporte de vacina. O Nando Moura, o MBL, eles ainda defendem essas porcarias. Eles ainda falam que, a ditadura sanitária foi boa. E o passaporte de vacina também. Até o Fauci lá nos Estados Unidos pediu renúncia. O cara tá desesperado. Tá com medo que investiguem ele. Coisa absurdo que foi a ditadura sanitária. O Lula vem e publicamente fala, todo mundo tem o direito de não se vacinar, mas não saia de casa. Quer dizer, ele vai manter todo mundo trancafiado em casa que não tiver se vacinado. Aí o cara vem e fala, qual a opção que eu tenho, Lula ou Bolsonaro? É Bolsonaro, com certeza. Senão o cara vai me manter preso porque eu não tô vacinado. E aí? Qual a opção que eu tenho? Mas esses canalhas do MBL, eles defendem o passaporte de vacina. Eles defendem o passaporte de vacina. Eles defendem essas medidas, ainda citam lá o Boris Johnson. Ele é o grande representante, ele fez o lockdown. O cara fez festas durante o lockdown. Ele mesmo não respeitou o lockdown que ele mesmo implementou. Ele falou, tô cagando e andando pra essa porcaria de lockdown. Vou pra festa mesmo, tô nem aí. Enquanto que o cidadão lá, que queria se organizar com a família dele para fazer uma comemoração, se a polícia pegasse, o cara ia ser preso. Ou multado. As multas não eram baratas, não. Óbvio. No Reino Unido ainda é pior, né? Porque o Reino Unido, o estado lá é muito maior, né? As pessoas acham que estado grande só existe no Brasil. Não, o estado grande existe basicamente no mundo inteiro. O estado da Inglaterra, ele é enorme. Ele é gigantesco. Ele ataca os seus cidadãos nativos de uma forma que acho que até o Brasil eles não... isso que eu acho que é uma coisa positiva também. O fato de você ter falta dessa eficiência do Estado é você poder violar a quarentena, violar lockdowns, né? Porque se o Estado é muito eficiente, ele vai ficar no teu pé. Então, o fato do Estado não ser eficiente, nesse sentido, tem uma boa... É bom que o Estado não seja eficiente, para você conseguir burlar as medidas injustas da ditadura sanitária. Mas você vê, o próprio Paulo Cogos hoje em dia está fazendo campanha batendo no MBL. E eu acho que é no MBL que a gente tem que bater também. Porque todo mundo sabe o que a esquerda é. Ninguém precisa bater mais na esquerda. Nós temos que bater no MBL. Derrete MBL. É isso que a gente tem que fazer. Porque o MBL... ele é o grande propagador desse absurdo do Estado eficiente. O Estado, a única forma do Estado ser eficiente é deixando de existir. Essa é a forma mais eficiente do Estado. Ele não fazendo nada. Se não tivesse feito todos aqueles absurdos lá de lockdown, de ditadura sanitária, todos aqueles absurdos, né, que foram defendidos pela grande mídia,
Se não tivesse acontecido nada disso, teríamos uma economia muito mais sólida, não teria essa inflação que está hoje em dia, porque o Estado é aquilo. Outra coisa que também os caras não entendem. Para fazer a ditadura sanitária, o Estado teve que fazer lockdown. Para sustentar o lockdown, o Estado teve que emitir moeda para pagar os cidadãos que não tinham condições, né, de viver sem trabalhar. Então o Estado ia lá, emitia moeda e ia acontecer inflação. Esse é o argumento do quê? Da escola austríaca. A escola austríaca de economia, ela defende que a inflação ela acontece exclusivamente pela emissão de moedas de um banco central autorizados por um governo, né, por um Estado. Os keynesianistas, que eu acho que até o que o MBL hoje em dia se encaixa mais, né, o keynesianismo, o que os keynesianistas defendem é que para um país ser bem sucedido, você tem que ter emissão de moeda, você tem que ligar a impressora e imprimir dinheiro. Que não importa se tiver inflação, que inflação na verdade não é ruim. Então é isso que os keynesianistas eles defendem, né? Quando eles falaram, vamos fazer New Deal, né? Vamos aumentar o poder do Estado, vamos aumentar o poder do Estado. Mas quando você tem uma ditadura sanitária, quando você manda o governo fechar tudo, quando você fala, não, o Estado tem que ser maior do que todos, e tudo que todos, cara, você já tem ali um keynesianismo. A consequência lógica disso é um keynesianismo, impressão de moeda, emissão de dinheiro, né? E aí, a consequência natural disso tudo é inflação. Inflação. Enfim, meus amigos, o vídeo está ficando muito longo, eu vou responder mais algumas outras coisas, tentar, né, acabar o vídeo logo, mas, enfim, posso ter esquecido de alguma coisa também. Eu ia falar uma coisa no final do vídeo, né, por que que o MBL, né, é isso que eu falei, né, eu acho que eu até falei, né, por que que o MBL bate tanto no Bolsonaro e não bate nada no Lula, né, porque é simples, meus amigos, o MBL, é aquilo que eu falei, eles querem tirar o Bolsonaro e botar um candidato deles da terceira via. Pode ser Simone Tebet, pode ser até um Ciro Gomes da vida, né? Mas o Gustavo Lázaro ele até falou uma coisa muito interessante, que quem ficou acusando o MBL, né, o Arthur Duval de estupro, né, quem ficou acusando o MBL de estupro foi a esquerda, não foi a direita. E o que o Arthur Duval fez uma vez com o Eduardo Bolsonaro? Ele pegou o print das conversas daquela mentirosa da Patrícia Leles e ele crucificou o Eduardo Bolsonaro. Vocês não lembram disso? Um MBL nunca foi em favor de Bolsonaro nenhum. Isso é uma mentira. Eles votaram no Bolsonaro no segundo turno porque eles não tinham outra opção. Eles não tinham outra opção. Mas o MBL sempre foi contrário ao Bolsonaro. Até antes das eleições de 2018, o MBL fazia campanha para João Dória, mas eles não faziam campanha para Jair Bolsonaro. Nunca foram favoráveis a Bolsonaro. Isso é a maior mentira. O MBL nunca esteve ao lado do Bolsonaro. O MBL sempre foi um partido meio isentão, meio que PSDBista. Sempre foi um movimento político isentão. E eles estão até hoje revoltados porque o Dória e o PSDB ruiu. Né? PSDB ruiu. PSDB ruiu, meus amigos. O MBL. Acabou o PSDB. Acabou o PSDB. Podem chorar. A gente sabe que vocês queriam com o PSDB, com o Alckmin, com o Dória, esses caras assumissem o poder, né? Para vocês fazerem lá a terceira via de vocês chegarem ao poder. Mas não foi assim. Não foi assim. Desde a época lá, um amigo meu já avisava, pô, esse MBL não fala nada do PSDB. E é verdade. O MBL nunca falou nada do PSDB. Bateu já no Lula, hoje em dia não batem muito mais. Batem muito no Bolsonaro com mentiras e nunca falaram nada do PSDB. Sempre, eles tinham um envolvimento com o PSDB. Todo mundo falava que o MBL, os apoiadores do MBL são tucanistas, são da tucanagem. Né? E é por isso que o MBL é tão crítico do Bolsonaro, até com as mentiras que eles falam. Muitas são verdades, é verdade. Esse PGR é uma merda. Era melhor que tivesse mantido a Raquel Dodge, que a Raquel Dodge era contra esses inquéritos ilegais do STF. A Raquel Dodge era totalmente contrário a esses inquéritos ilegais do STF. E assim, cara, não tem como você defender. É uma coisa que eu sempre digo. É só para encerrar, que realmente eu vou encerrar meu argumento. Cara, entre você
falar, ah não, eu sou contra a corrupção, isso todo mundo é contra a corrupção. Mas se tiver um candidato que os dois são aliados, os dois fizeram medidas ruins para combate à corrupção, mas um candidato fala que, se for eleito, vai fazer regulamentação da mídia e vai limitar a minha liberdade de locomoção, cara, não penso duas vezes. O combate à corrupção fica em segundo plano, cara. Não tem como. Escolher entre ser livre e o combate à corrupção, cara, eu escolho ser livre. Eu não vou votar num candidato que é a favor da corrupção e que é a favor da minha liberdade, que é a favor de restringir minha liberdade de locomoção porque eu não tomei a vacina contra o Covid, cara. E o MBL é favorável a essas coisas. O MBL fala que o Bolsonaro se aliou à esquerda, mas quem se aliou a Isa Penha, quem se aliou a Ciro Gomes, foi o MBL. Foi o MBL. Quem se aliou à esquerda para pedir passaporte de vacina no Brasil? Quem se aliou a Átila Yamarino, que publicamente defendeu um fascismo sanitário? Falar, não, que tem que ter realmente, que as pessoas falam lá que fascismo sanitário, ou que chamam isso como fascismo, né, as medidas sanitárias. Né, ele defendeu, isso aí é seria um fascismo do bem, então. Ele meio que defendeu, né, falou que, não, seria algo positivo. Por que eles não falam disso? O MBL foi ativamente favorável e se aliou à esquerda, sim, na ditadura sanitária. E é por isso que eles não criticam tanto o Lula. Porque, no fim das contas, ideologicamente falando, eles têm muitas questões similares ao Lula. Combate à corrupção, meus amigos, é uma coisa só. Passaporte de vacina, pandemia. E se tiver uma nova pandemia, será que o MBL vai ser favorável, por exemplo, a acabar com a restrição das paradas gays por causa da varíola dos macacos? Será que o MBL seria favorável a restringir relações de homossexuais por conta da varíola dos macacos, que já foi divulgado pelo OMS que afeta absolutamente a maioria dos casos, 98% da varíola dos macacos, os casos da varíola dos macacos, segundo a própria OMS, afeta relações de homens com outro homem? Será que o MBL vai ser favorável a uma restrição de casamento homossexual? Ou de uma restrição aí de união de homossexuais? Será que eles seriam favoráveis? Ou eles seriam só favoráveis às medidas de ditadura sanitária que nos afetaram, que me afetou, que afetou a população média do Brasil? Será? Será que o MBL seria favorável às medidas de uma ditadura sanitária contrária às pessoas da varíola dos macacos? Será? A OMS está falando. A varíola dos macacos ela afeta desproporcionalmente muito mais as pessoas que, por exemplo, são relações de homens com outros homens. Relação homossexual ali de homem com homem, né, que a própria OMS fala, né, isso a respeito da varíola dos macacos. Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo isso? Vocês acham mesmo isso? Que o MBL seria favorável a uma... Claro que não. Lógico que não. E a esquerda também não seria favorável. Né? Fica em casa que o cu você dá depois, né? Bom, é isso, meus amigos. O vídeo ficou muito longo. Eu posso até ter esquecido de comentar aqui algumas coisas, mas é isso. Um abraço, curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal, tá? Comente aqui embaixo e compartilhe meu vídeo nas suas redes sociais. Mas, por favor, deixa o like e se inscreva no meu canal para ajudar. Um abraço, gente. Vamos para cima deles. E derrete o MBL.